Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Bruna Cher está dormindo ainda porque a gente acordou cedo e a gente vai fazer um rolê hoje. A gente vai no zoológico a uns 54 minutos daqui. Depois eu vejo a quilometragem certinha. Como que chama o zoológico, Bruna Cher? Miller, Zoo Miller. E pra variar, vocês vão com a gente, beleza? Aí, ó, já primeiro mico antes do passeio, ó. Entramos num lugar que não era aqui. Nem sei o que é isso. Eu vou perguntar, ó. Tava na fila ali, ó. Acabamos de saber que o zoológico é pro outro lado. Vambora. Aí, chegamos. Uma bela caminhada agora até a entrada. Vamos ver qual é que é ali, ó. Tem uma galera aí, hein? A galera não aguenta mais ficar em casa com a pandemia. Acho que todo mundo sai de casa, velho. Vambora. Olha lá, Miller Zoo. Prepare-se para caminhar quando vir pra cá, hein? Outra dica legal, traga umas comidinhas, que é bem grande, você vai ficar acabando o dia inteiro aí. A gente trouxe uma marmitinha aí, e é de lei aqui os caras fazerem um piqueniquezinho, trazer uma água, um sanduichinho, uma frutinha, uma barrinha de cereal, e vem que vem. A pequena fila ali, velho. Legal. Se soubesse que podia parar aqui, acho que não pode reservar pra alguém. Filhinha da bilheteria ali, ó. Pegar a fila. Paciência agora. Porém, ó, na entrada, se você não quiser trazer uma comidinha, tem uns food trucks aí, ó. Aqui deve ser um hambúrguerzinho, ali, ó. Os nachos, tacos, sorvetinho. E é isso aí, ó. A filha. Lembrando também que pagamos $30 da cabeça. Criança é mais barato. Depois eu vou botar o site aí pra vocês. E vamos lá. Entramos. Olha os bichinhos ali. A água ali, ó. De Buena na Lagoa. O famoso De Buena na Lagoa lá. Vamos ver o que temos aqui. Tapide Lazi. Nem sei onde tá esse bicho, nem sei se ele tá aqui. Vamos lá andando. Ups. Tá aqui não, outro. Vazou. Olha os bichinhos aqui. Ó, de boa ali, hein? Ó, aquele ali ele não sabe se é zebra ou se é um burro, né? Ele não decidiu muito bem. Cavalo rebaixado ali, ó. Ali, ó, aquele ali decidiu ser zebra. Aquele ali não decidiu se é zebra ou se é burro, né? É. Nem no rio, nem muito cheio. Esse é o menino, o maior tá ali no meio. Essa é a fêmea. E outra coisa, a gente viu uma briga dos dois. Aí quem manda é a mulher. Aí o cara falou, se dois se brigarem e a ursa falar alto, não faz nada, o macho vai pro canto e fica quietinho. Ele é muito maior, o dobro do tamanho dela, mas isso não interessa, é ela que manda. Là, dans le fond, Julien, ce qu'il fait, il occupe Winnie pendant que moi, pendant ce temps-là, je vais éparpiller la nourriture partout. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est parce qu'il y a des ours dans la nature. Ce que ça fait, c'est que ça cherche sa nourriture. Si on arrive, on lui met juste de la bouffe à côté d'eux. Oui, c'est plus facile, mais en même temps, on les occupe pas le reste de la journée. Tandis que là, en le dispersant, on les occupe, on les fait travailler physiquement, mentalement, puis en plus, on leur donne toute plein de petites victoires tout au long de la journée. Ils sont récompensés pour travailler. Fait que pourquoi que Julien distrait Winnie, tandis que Baudeux, ben, il doit être en train de venir me rejoindre. Ben, elle, ça fait juste 2 ans qu'elle est avec nous, puis elle a été élevée au biberon. Puis elle, ce qu'elle était avant, c'était ça qu'elle faisait pratiquement de ses journées, manger des raisins dans les mains. Fait qu'elle associe l'humain à ça. Fait que s'il y a personne qui te donne des raisins, elle apprend pour acquis que moi je suis là pour y en donner. Fait que si je continue à garocher ma bouffe, je ne m'occupe pas d'elle. Elle choque, puis là, elle va vouloir voler ma chaudière. Elle va être vraiment tannante, fait que c'est elle qui apparaît un peu un ours de 350 livres dans les jambes quand tu fais travailler. Fait que à ce moment-là, elle est contente, elle a ses raisins, fait que là,
Elle est contente, c'est correct, puis moi, ça me donne le temps de travailler aussi. C'est pas parce que j'ai peur qu'elle m'attaque, elle a aucune malice. Winnie est super, super douce. Buddy, par contre, lui, c'est un ours de sauvage qui a eu un accident quand il était plus jeune. Lui, il est beaucoup, beaucoup plus respectueux. Puis il est pas comment je pourrais dire, conditionné comme Winnie à voir l'humain comme un donneur de raisin, un distributeur de raisin un petit peu. Fait que c'est pour ça qu'il est il est beaucoup moins intense un petit peu. Fait que là, je vais cacher la nourriture partout. Puis suite à ça, je vais sortir et je vais vous les présenter un petit peu mieux après. É louco, velho. Agora é muita coragem. Chamar o peixe lá, hein? Olha lá ele. Lá vem ele. Olha o tamanho do bicho, mano. Ele tá de boa ali, ó. Já comeu. Não quer aparecer, não. Se eu fosse a moça, o negócio é só aqui. Tá vindo. Esse pouco ele tá vindo. Sai daí. Sai daí que vai dar ruim. Deserto? Mostra o bicho pra ele, pra ver se ele não viu. Um salmão, Olha lá, tá vindo. Ih, mas ele tá, tá? Ele vai com ele dele. Ele tá zoado. A vaca tá muito torta. Caralho, mas ele tá muito bem alimentado, né, tio? Por isso que ela não corre, né? Se ele atacar, ela corre. Com a pata zoada. Olha comendo. A mãe da bicha ali, Olha da ó. boca dela, Lorenzo. Olha só, velho. Comeu muito. Ela comeu muito. Isso aqui a galera de Foz conhece bem, o nosso coatizinho lá. Isso aqui, ó. Lá no Parque Nacional tem pra dar e vender, né? Olha lá, o canguru aqui, ó. Mas ele não decidiu se ele é uma capivara, se ele é um cachorro ainda, ó. Tá decidindo, ó. Vou dar uma mijada, olha lá. Mijada para a câmera. Ó, mijadinha, ele me cagou agora. Cagou, mijou, se aliviou. Olha ali o albinão, ó. E olha os grandão ali, ó. Ah, porra, tio. Agora arrastadinha no cu, no fiofó lá. Dando salve, olha lá, lá, lá. Ah, que vida boa, hein? Olha, a limitação dos cangurus é marrar, cara. Nem sei o que é esse bicho ali, não é canguru não, mas ó. Ó. Donc Rico il est drôle parce que Rico il adore l'attention. Donc il veut qu'on le regarde, il veut qu'on soit proche, mais il aime pas les humains. Donc il va souvent venir vous voir, il va me suivre partout. Mais si je mets les doigts dans les barreaux sans nourriture, c'est mon doigt qui va picoter. Esse canguru não tá com fome não. Ce que je leur donne en ce moment, c'est vraiment une collation. C'est pas leur repas. Donc les animaux sont nourris chaque matin avec de la moulée. Cara, esse bicho é chatão, mano. Deixa o maluco em paz, ó lá. Fica seguindo o cara, mano. Vai pra lá, vai pra cá e não come nada. Exatamente, Brancheiro, olha lá. Caralho. Oh, e aquele ali é uma outra espécie de canguru, menor e albino. Esses bichos aqui é marra, não sei que porra é essa. Da Argentina, não é canguru não. Eu pensei que fosse filhote. E é isso. Vamos pros leões agora, sendo alimentados. Sinceramente não tem bicho não, velho.
Vai incomodar um leão, né? Olha o tamanho desses bichos, brother. Tá meio gordo os bichos aqui, hein? Os bichos aqui bem tratados, viu? Porra! Porque no zoológico de São Paulo é só cor e óbvio. É. Ó, ó. Olha a boca dela, olha a boca dela. Lá vem, lá vem. Comida. Esse gato, né, velho? Ó. O tamanho do bichinho ali, velho. Olha a boca dela, olha a boca. Tá na toca, ele viu alguém, ó. Ele viu alguém, ó. Que ele não gostou. Que ela não gostou. Tá bom, parece que ela viu que não gostou ali, velho. Gente, deixa a menina ser gordo. Senta. Cansou já, desistiu. Ela tá mirando. Pra ela, pra você ver se ela vai enxergar. Ah, ameaçando na toca. O Lucas falou que quem vai pra frente ela pega. Vira pra ela. E gatinha. A louca entrou, né, tio? Olha ali, velho. Pendant que c'est sûr que je ne donnerai pas tout. Là. Le but, c'est que la tigresse descende et qu'on va splitter ça moitié-moitié, mais il va falloir que je sorte le ballon après pour être capable de la... Je veux juste, pendant que je vous les présente un peu, Nala, donner quelques morceaux de viande à Nala pour qu'elle perde patience. Là. Elle que vous avez en face de moi, c'est la première à avoir arrivé ici. Nala, c'est une lionne de 6 ans qui est née au Québec, arrivée ici à 5 semaines. Pourquoi aussi jeune? Elle provient d'un centre qui dresse les félins pour le cinéma. Sauf que les lionnes sont rarement entraînées. Ils sont souvent mis de côté parce que quand ils sont contactés par un producteur, par un photographe ou peu importe quel félin vous pensez qu'ils veulent toujours avoir, bien entendu, c'est le mâle avec une crinière. Fait que les femelles sont mises de côté. Elle est arrivée, elle était toujours au biberon. On l'a fini au biberon dans notre maison. En fait, on l'a élevé avec nos chiens. On a... Oh, check juste à l'intérieur. Ça fait que c'est pour ça que si la tigresse vient, vous allez voir. Puis ça veut pas dire que si on embarquait dans un programme, ça veut pas dire que ces bébés vont avoir son caractère. Ça veut rien dire, ça. Sauf que vos enfants, ils n'ont pas nécessairement votre caractère à vous, mais ils ont des traits de votre caractère, ça c'est évident. Ça fait que c'est ça qui fait que moi je pense une bonne candidate. Ça fait des tigres pas stressés d'être en captivité. Puis ici, il y a peut-être 200-300 personnes autour du parc. J'ai pas un félin qui est stressé de vous voir, là. Pourquoi? Parce que nous, la façon qu'on garde nos animaux, c'est qu'on veut que l'humain, ça soit du positif. Selon moi, il y a deux façons, ça c'est un avis personnel, là. Il y a deux façons de passer dans le monde des jardins zoologiques. Tu gardes tes animaux le plus sauvages possible, ça fait des meilleurs reproducteurs dans le cas des primates. Aí, velho, os felinos, ó, no inverno ficam La ali, viande ó. qu'on doit donner le moins Obrigado. souvent, A c'est tigresa, velho, da Sibéria, ela ela curte o inverno, ela sai pra caralho. Já os felinos, o leão e a leoa ali, ó, pro inverno, pra eles, o bicho pega. Mas eles sobrevivem. Eles não descem pra comer não, os bichos. En fait, si je tombe... Aí, galera, os babuínos. Isso dá pra filmar. Qual o problema?
como sempre, ó, particularidade de um zoológico no Quebec, do lado, tem lugar para os bichos se proteger no inverno, né? Menos 30, caralho. E vida que segue. Olha o bichinho mais perto aqui, ó. Olha o lobão lá. Que coisa linda. Coisa linda. A bichona ali, cara. É enorme. É linda a cor dela, né? Enorme, cara. É um javali. É, Não. Não? sei não. Potamocher. Javali é javali em francês. E tem o chifrão. Esse não tem. É o do... como é que é o nome? Olha lá, olha o que tem aqui também, ó. Cid, Suki e Bel. Capibara. Sei lá como fala em francês isso. O nome dela. Mas vem de onde, ó? Essa aí, se não tem 100. Olha isso, meu irmão. Isso aqui é mais velho que... Caralho. Essa se não tem 100 anos, tá beirando, hein? Elle avait dit que ses carapaces étaient conçues. Si on a dans les murs Maquillari, c'est une espèce de Madagascar. En fait, si on va avoir quatre sortes de lémurs en tout. Les Maquillari, les Kata, les fauves, les noirs. En fait, les fauves, il y a très peu de chances que vous les voyez. Ils sortent pas souvent, ils sont assez gênés. Après ça, les murets noirs, ça va enlever qu'ils sortent. En fait, ceux-là, ils vont être dans l'autre enclos, comme les Kata. Les Kata, c'est les plus emblématiques, c'est l'image souvent qu'on se fait dans les murs quand on pense. Eux autres, c'est des murs qui sont noirs et blancs. Pourquoi ils sont noirs et blancs? C'est par le camouflage. Ça paraît bizarre du même, parce que c'est une couleur contrastante, mais ça va créer une illusion qui va confondre les prédateurs. Fait que si Aí, galera, e de final era uma outra parte do parque. A gente podia ter começado por aqui. Mas vamos ver o que tem lá agora, né, Bruna Scherer? Yeah. Ok, tchau. Que bicho estranho, velho. Se liga só, velho. É, tá na pose, né? Olha o outro ali, ó. Ele tá na pose, ó. Tá na pose. Pô, pra cabeça dele, não vai. Chega aqui, 3 km de caminhada. O ursão lá na toca, subindo ali, ó. Subiu, não deu pra ver. Legal o parquezinho, galera. Mas também dá pra vocês fazerem um... Ó, o Bruna Scherer correndo. Dá pra fazer um piquenique ali, tem uns parquinhos pra criança. Legal, rolezinho legal. Tamanho do bichão ali. Chegamos, galera, em casa depois do rolezinho. Agora a gente vai ver o nosso animal preferido, cara. A gente viu um monte de animal legal, mas nosso animalzinho preferido é esse aqui. Vem, meu amor, vem aqui. Vem, vem dar oi pra galera. Hoje ela não pôde ir porque a gente não podia, né, meu amor? Meu Deus do céu. Oi.